Então, boa noite pra todo mundo aí. O som tá legal aí, né? Se tiver chiando, vocês falam. Certo, valeu. Então, bom, a aula de hoje eu ia... A ideia era continuar o que a gente começou na aula passada, que era os sistemas e coordenadas. Eu consegui falar na aula passada do sistema geográfico, do alto-azimutal e do equatorial. Eu ainda vou postar essa aula porque eu tive problema no áudio com ela, mas vai dar certo. E a ideia hoje era apresentar o sistema eclíptico, horário e galáctico, que eram os três que haviam ficado faltando. Só que, como eu não estava esperando dar aula essa semana, né, por causa desse problema no gravador de vídeo, então eu não tinha preparado a aula. Então hoje eu só montei algumas questões para a gente fazer, que eu vou tentar fazer algumas do que eu ministrei na primeira aula, que a gente deu introdução à astronomia, falando de fluxo, magnitude, fazer alguns exercícios também dos sistemas de coordenadas, que a gente viu na última aula, do que a gente já viu até agora, que foi o alto-azimutal e o equatorial. E eu coloquei algumas outras matérias, alguns outros conteúdos que eu já vi que tem pessoas dando, Fernandinho ou Weber, mas que não sou eu que estou ministrando. Tá? Então, começar aqui com esse exercício. Diz assim: um observador, estando no polo norte geográfico durante o solstício de verão daquele hemisfério, verá o Sol a uma altura de aproximadamente. Então, vamos lá. Vamos lá. Tirar isso aqui. Vou botar mais. Pera aí. Então, bora lá. Eu vou desenhar a esfera celeste. Tá aqui. Vou botar o plano do horizonte do observador, que a gente viu na última aula, que representa o solo dele. Tá? Representa o solo do observador. E vamos ver o que a questão diz lá. Então ela diz: um observador estando no polo norte geográfico. Então, se ele está no polo norte geográfico, exatamente no polo norte, a gente viu na última aula que quanto mais alto o observador está em relação ao Equador, mais alto ele vê o polo. A gente pode ver isso de novo no estelar. Eu mostrei na última aula, mas não custa nada ver de novo. Então, ó, por exemplo, bota aqui, ó. Eu tô em Fortaleza, por exemplo. Fortaleza fica bem pertinho da linha do Equador. Então, como eu tô muito perto da linha do Equador, eu vejo o polo bem baixinho em relação ao horizonte, ó. Se a gente fosse mais para o sul, né? Se eu fosse mais para o sul, calma. Aqui. Se eu fosse mais para o sul, ó, a linha do Equador tá passando mais ou menos aqui, ó, onde eu tô passando o mouse. Se eu for mais para o sul, você vai ver que o polo vai ficar cada vez mais alto, ó. Já subiu um pouco. Se eu descer ainda mais, ó, o polo vai ficando cada vez mais alto. Para um observador mais distante do polo. Ó, cada vez mais alto. Para quem está exatamente no polo, ele vê o polo do hemisfério dele exatamente no zênite, que é o ponto mais alto em relação à cabeça dele. Então, lá na questão, como ela diz que o observador está exatamente no polo, então ele vai ver o polo celeste no zênite dele. Tá? Então a gente vai desenhar isso aqui. Aqui, essa bolinha azul no meio é o observador. Então, se ele está exatamente no polo, é porque o polo celeste dele está passando exatamente no zênite dele, que é o ponto mais alto em relação à cabeça dele. Então seria aqui, ó. Então, aqui está o polo celeste norte. Por que o polo celeste norte não sul? Porque ele está no polo norte. Se ele estivesse no polo sul, ele estaria vendo ainda assim no zênite, mas seria o polo celeste sul aqui em cima, e não o norte. Mas ele está no norte. Então, é assim. Então, se aqui é o polo celeste norte, então aqui embaixo é o polo celeste sul. Que são pontos
diametralmente opostos, beleza? Se isso aqui é o polo norte e polo sul, é porque essa linha aqui, ó, você vê que essa linha é perpendicular a essa aqui, ó, elas fazem 90 graus. Então é porque essa linha aqui é o próprio Equador. Eu não sei se vocês estão conseguindo imaginar isso, mas dá pra ver aqui, tipo, ó, seria algo como isso, ó. Aqui no centro a gente tem a Terra, aqui está o Polo Norte Celeste, aqui é o Polo Sul Celeste, então, consequentemente, a linha do meio tem que ser o Equador. É a mesma coisa que eu estou desenhando aqui, só que não em 3D. Seria aquela figura em 2D. Então, é porque essa linha aqui, do meio, vai ser a linha do Equador. Beleza? Então, vamos ver mais o que a questão diz. Vamos lá. Beleza. Aí ela diz: então, um observador estando no Polo Norte, a gente já usou isso, geográfico, durante o solstício de verão daquele hemisfério, verá o Sol a uma altura de aproximadamente... Ó, tá dizendo que ele está no solstício de verão. O que é que isso quer dizer? A gente viu isso também na aula passada, mas não, eu vou mostrar de novo. Porque... Opa. Ó. Ah, não. Poxa. Calma que meu PC tá... Aqui, ó. Que saco, cara. Deixa eu sair desse telado, só um instante. Ó, aqui, ó. Na prática, o que está acontecendo é isso aqui, ó. A Terra se move em torno do Sol. Então, coloca aqui, ó. A Terra, ela tá se movendo em torno do Sol. Mas pra gente que tá aqui na Terra, a gente não vê isso. A gente não para pensando, hoje a gente tá, sei lá, girando em torno do Sol. Porque você não sente isso, né? Você tá se movendo junto com a Terra. Então, no nosso referencial, a gente vai ver isso aqui acontecendo. Na prática, é a Terra quem se move em torno do Sol. Mas a gente vai ver o Sol se movendo em torno da gente. E esse caminho que o Sol percorre aqui, ó, você vai ver que ele sempre está nessa linha branca, ó. Vou adiantar aqui, ó. Você vê que ele sempre passa por essa linha branca. É a linha da eclíptica, tá? A eclíptica é a linha que define o trajeto que o Sol faz no decorrer de um ano. E o máximo afastamento da linha da eclíptica em relação ao Equador é de 23 graus e meio. Ó, eu vou voltar um pouco aqui e vou parar o... Opa. Ficou bem em cima, velho. Calma aí. Aqui, ó. Vou parar. E vou voltar para botar bem aqui, ó. Você vê que aqui é o máximo... Aqui. É o máximo afastamento em relação ao Equador. Você vê que, tipo, quando ele chega aqui, ele vai começar a descer de novo. E é um ângulo de 23 graus e meio aproximadamente. Você vê aqui, ó, 23 graus, 23,4, aproximadamente 23,5. Então, é o que está acontecendo com o Sol, sabe? Ele vai... A gente pode ver isso no Stellarium também. O Sol, ele se afasta do Equador um pouco, 23 graus e meio, volta. Sempre nisso, para qualquer observador em qualquer lugar da Terra. Sai. F5. Pronto. Vou botar aqui de dia no Stellarium. Procurar aqui a posição do Sol. Vou botar a linha da eclíptica e do Equador. Ó. Vou botar aqui também no dia 21. Ó. Percebe? Aqui o Sol, ele está no máximo afastamento em relação ao Equador. Seria, no caso, essa posição aqui, ó. Seria essa posição, ele está ao máximo afastado. Aí ele vai, passam-se 3 meses, ele vai estar cruzando o Equador, ó. 1, 2, 3, está cruzando o Equador. Seria a mesma, a gente pode ver aqui isso aqui, ó. Vamos avançar aqui, ó. Tá em junho, vou avançar julho, agosto, setembro. Você vai ver que em setembro ele cruza o Equador de novo, ó. Aí lá no Stellarium, pra gente avança mais 3 meses. De novo ele tem o máximo afastamento. Aqui, a gente vê. Ó, passa
Um mês, 2 meses, 3 meses. De novo, ele está no máximo afastamento em relação ao Equador, tá? Mas beleza, o que isso aí tem a ver com a questão? Porque quando o Sol está nesses máximos afastamentos, ou seja, ou aqui ou aqui, é uma situação de solstício. E quando ele está cruzando o Equador, ou seja, aqui e do outro lado, 6 meses antes, aqui, a gente tem uma situação de equinócio. Então, se a questão está dizendo que o Sol está numa situação de solstício para o hemisfério norte, é porque o Sol tem que estar no máximo afastamento dele, porque os máximos afastamentos são o que define os solstícios. Então, beleza. Aqui diz, ó. Então, um observador está no Polo Norte, a gente já usou essa informação, durante o solstício de verão. Então, se ele está no solstício de verão, é porque ele está 23,5 graus acima do Equador. Então, a gente pode vir aqui e desenhar isso. Tá? Se aqui é o Equador, a gente viu lá a eclíptica. O máximo afastamento do Sol em relação à eclíptica é 23,5 graus. No caso, seria esse ângulozinho aqui, ó. E se ele está dizendo, se a questão diz que o Sol tá no solstício, é porque esse ponto aqui seria o Sol. Esse ponto vermelhinho aqui. A astronomia de posição talvez esse vídeo eu não entenda muito, porque sei lá, é preciso ter uma visão mais. Tem uma moto passando aqui. Uma visão mais 3D da coisa, sabe? Mas, enfim, esse seria o pensamento para a questão. Então, se ele diz que o Sol está no solstício, é porque você tem que saber que essa altura aqui é de 23,5 graus. A gente viu aqui. A altura no solstício é de 23,5 graus. Então, a resposta dessa primeira questão seria letra B. Não sei se é algo que você não entendeu, quiser que eu repita, eu posso tentar repetir, mas... Vou seguir. Então, ó, segunda questão. Diz assim: verifica-se que, em um certo lugar do hemisfério sul, os círculos diurnos das estrelas fazem um ângulo de 50 graus com o horizonte. Dessa afirmação, é possível sabermos a latitude do lugar. Qual é? Então, vamos lá. Ele diz que o observador está no hemisfério sul. E isso, o que a gente pode tirar dessa informação? O observador está no hemisfério sul. Calma aí. Deixa eu... Só um instante. Tô bugado, tem bastante coisa aqui. Ó. Não. Isso aqui. Ó. Veja aqui, ó. Você tem um observador que tá no hemisfério... Aqui a gente tem um observador que tá exatamente na linha do Equador. Ó. O observador que tá exatamente na linha do Equador, ele não vê nenhum dos polos elevado, ó. Você vê, o polo norte está aqui no horizonte e o polo sul está no horizonte também, ó. Ele não vê nenhum polo elevado. Se você tem um observador que está no polo sul, você vai ver, ó, o polo sul, eu vou aumentar aqui a latitude, você vai ver que esse bichinho vai subir, ó. Então, para quem está no polo sul, você vê o polo elevado. Ó. As latitudes negativas são latitudes do hemisfério sul. Então, se esse observador está no hemisfério sul, ele está vendo o polo sul elevado, ó. Cada vez mais, ó. O polo sul que está elevado para ele. Se ele estivesse no polo norte, seria o contrário. Para quem um observador que está no polo norte, ó, latitude positiva, ele vê o polo norte elevado, ó. O polo norte em relação ao horizonte. Então, se a questão está dizendo que o observador está no polo sul, se está dizendo que o observador está no polo sul, é porque... Deixa eu apagar essas coisas. Não era para ter feito isso. Mas eu vou fazer assim. Começar outro desenho. Ó, se o observador está no polo sul, é porque
o polo sul está elevado para ele, ó. Então, ele vai ver, ao invés do polo norte estar elevado, ele vai ver o polo sul. Então, quem tem que estar acima do horizonte dele, o horizonte dele é essa linha aqui. Poxa. O horizonte dele é essa linha aqui. Essa primeira parte é mais chata, mas depois que a gente... Eu botei questões de outros conteúdos. Então, se ele tá no polo sul... Ele tá no polo sul, né? No hemisfério sul. Então, se ele tá no polo sul, é porque o polo que tá levado para ele é o polo sul. Então, esse aqui vai ser o polo sul. No outro lado vai ser o polo norte, porque são pontos opostos. Polo celeste norte. E formando 90 graus com essa linha que liga os dois polos, a gente tem o Equador, né? Eu mostrei lá aqui, ó. Forma 90 graus com o eixo que liga os polos, tá? O Equador. Então, o Equador vai ser uma linha que está perpendicular a isso aqui, forma 90 graus. Então, essa é a linha do Equador. Equador. Tá? E daí? Vamos ver o que mais a questão diz lá. Ó, aí ela diz: verifica-se que os círculos diurnos das estrelas fazem um ângulo de 50 graus com o horizonte. Os círculos diurnos das estrelas é o movimento que as estrelas fazem no céu, sabe? Tipo assim. Deixa eu mostrar uma imagem. Círculos diurnos das estrelas. Seria mais ou menos isso aqui, ó. Você tem uma estrela, ela vai formar, esqueci a imagem melhor. Vocês estão me ouvindo? Não está carregando aqui, talvez minha internet esteja ruim. Tá dando para ouvir direito aí? Certo. Então, o círculo diurno seria tipo você pegar uma estrela e é o movimento que essa estrela vai fazer durante o dia. Círculo diurno é o círculo que a estrela faz durante o dia. Então, se ela nasce aqui, ó, ela vai dar uma volta completa e no final do dia ela vai estar na mesma posição. E você pode ver que os círculos diurnos, ó, eles são paralelos ao Equador. Então aqui está o Equador, ó. Essa aqui é a linha do Equador. E aqui nós temos um círculo diurno, eles são paralelos. Ou seja, se a questão está dizendo que o círculo diurno faz 50 graus com o horizonte, é porque o Equador também faz 50 graus com o horizonte. Porque são círculos paralelos. Então, se aqui é a linha do Equador, então a informação que a gente pode tirar daquilo é que ele faz 50 graus com o Equador. Então esse ângulozinho aqui, ó, tem que ser de 50 graus. 50 graus. Pronto, 50 graus. E aí veja o seguinte, ó. Por definição, a gente sabe que a altura do polo em relação ao horizonte é a latitude do lugar. Então, esse ângulozinho... Poxa, fiz besteira. Esse ângulo... Saco. Esse ângulo aqui, ele é a latitude do observador. Eu vou pintar de outra cor, para não confundir com outro ângulo. Vou botar vermelho. Tá? É a latitude do observador. Então, a latitude a gente, por convenção, a gente usa φ, né? Mas você pode usar qualquer letra. Se quiser chamar de x, não tem problema. A gente convenciona aqui é φ. E o zênite do observador, que é o ponto mais alto em relação à cabeça dele, tá bem aqui, ó. O zênite dele
E aí veja o seguinte, ó. O que a gente já mata a questão? Por quê? Esse ângulo todo aqui, ele é 90 graus. Se aqui é φ, é porque esse ângulozinho pequeno aqui é 90 menos φ. Só que esse ângulo aqui também é de 90 graus, porque o polo celeste ele também faz 90 graus com o equador. Então, se aqui é 90 menos φ, é porque esse outro ângulo, ele é φ também, ou seja, esse ângulo é igual a esse ângulo. Então, marcar aqui. Pintar de vermelho também. Puxa. Não é você. É isso aqui. Ah. Poxa, eu tô pintando umas coisas nada a ver. Calma aí. Tá difícil clicar nele aqui. Deixa eu dar zoom. Calma, vai dar certo. Aí. Pronto. Beleza. Então esse ângulo a gente viu que é igual a esse ângulo aqui. Então, aqui também é φ. Então beleza. Então esse ângulo é igual a esse ângulo. E o que ele pergunta eu acho que é justamente isso aqui. Acho que é a latitude do lugar. Só confirmar. Ó, dessa afirmação é possível sabermos a latitude do lugar. Qual é? Então beleza. Ó, a gente sabe que esses ângulos são complementares. Então juntos eles têm que dar 90 graus, né? Caraca. Calma aí. Sim. Então, ó. Esses ângulos juntos eles têm que dar 90 graus. Então a gente tem que o φ mais o 50 graus. Eles têm que juntos darem 90 graus, porque são ângulos complementares. Então tá aqui. O φ mais os 50 graus tem que juntos darem 90 graus. E aí o que ele quer saber é justamente quem é o φ, né? Porque a latitude do lugar é essa distância aqui, ó. É esse ângulozinho aqui. Só que esse ângulo é igual a esse. Então, descobrindo esse ângulo, a gente já encontra automaticamente a latitude do lugar. Então, para encontrar o φ, é só passar os 50 graus subtraindo para o outro lado. Vai ficar 90 menos 50, que dá 40 graus. Então, o φ vai ser 40 graus, que é a latitude que ele quer. 40 graus, como ele está no hemisfério sul, eu vou botar o Szinho aqui na frente só para indicar que é 40 graus do hemisfério sul. Que poderia ser para o norte também, só para padrão. Mas então essa seria a latitude que ele pede. Eu não sei, talvez se alguém tiver alguma dúvida. Essa parte é meio chatinha mesmo, mas... E aqui não tem o que fazer não nessa questão. Tipo, qual das linhas ou planos imaginários abaixo cruza as direções cardeais leste e oeste para qualquer observador, em qualquer latitude e longitude e em qualquer época do ano? Isso aqui é uma questão de definição, sabe? A linha meridional local, não. A linha eclíptica também não, varia. O trópico de Capricórnio, não. E o equador celeste, que por definição, ele cruza leste e oeste para qualquer observador, sabe? Por quê? É só observar aqui, né? Por exemplo, aqui, ó, você tem o polo norte, polo sul. Então o equador, como ele é paralelo ao norte e ao sul, ele tem que passar pelo leste e pelo oeste, né? Para qualquer observador. Se você inclinar, você pode virar a Terra de qualquer jeito aqui. O equador vai continuar passando pelo leste e pelo oeste. Então essa questão é mais definição. E aí vamos fazer umas questões de outras coisas que ficar só em astronomia de posição é chatinho. Mas vamos lá. Ó, essa questão é muito boa. Considere dois astros A e B de massas MA igual 2MB em órbitas circulares em torno de uma estrela E. Sabe-se que, em relação à estrela E, o período orbital de A é 2 vezes o período orbital de B. Aí ele diz: assinale a alternativa que mostra o valor da razão entre a força gravitacional entre a estrela E e o astro A, no caso a força gravitacional que atua em A, e a força gravitacional entre a estrela E e o astro B, que é a força gravitacional que a estrela E atua em B.
Então não entendeu nada, né? Tipo, o que tá acontecendo é isso aqui. A gente tem uma estrelazinha, né? Uma estrela que ele disse que é uma estrela E. E ele tem duas estrelas. Tem duas estrelas girando em torno, ou dois planetas girando em torno dessa estrela principal aqui, essa estrela central. Só um instante. Beleza. Então, a gente tem a estrela no centro e dois planetas girando em órbitas circulares em torno dessa estrela principal. E aí ele dá alguns dados para a gente. Ele diz que a massa da estrela A é 2 vezes a massa da estrela B. Ou seja, a estrela A é 2 vezes mais pesada do que a estrela B. E ele diz que o período o período de A é metade do período de B. Ou seja, você precisa de 2 vezes o período de A para ter o período de B. E o que ele pergunta é qual a razão que a força qual a razão entre a força gravitacional que atua em A sobre a força gravitacional que atua em B. Então vamos lá. Calculando a razão entre as forças gravitacionais, que é o que a questão está pedindo. Para calcular a força gravitacional, a gente já sabe como calcula, né? Força gravitacional entre dois corpos, né? Você vai ter aqui um corpozinho de massa M1 e um corpozinho de massa M1, separados por uma distância D. A gente sabe que a força gravitacional que atua entre esses dois corpos vai ser a constante gravitacional, G, que multiplica a massa do primeiro corpo vezes a massa do segundo corpo, que é mzinho, sobre a distância ao quadrado, né? Essa é a fórmula que a gente tá utilizando aqui. Vou apagar essas coisas feias, né? Vou usar aqui bonitinho. Então, o que ele quer é a força gravitacional que a estrela A atua em A sobre a força gravitacional que a estrela E atua em B. Então, beleza. A força gravitacional que a estrela E atua em A vai ser G, a constante gravitacional, que multiplica a massa da estrela que eu chamei de emissão, vezes a massa da estrela A, dividido pela distância A ao quadrado. E a mesma coisa vale para a estrela B, né? G multiplica a massa da estrela vezes a massa do planeta sobre a distância entre eles ao quadrado. Aí aqui, ó, a gente pode cortar o G emissão, tá? Cortamos. E o que nós vamos ter é isso aqui. A gente tem uma divisão, o que a gente faz? Repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Então, pega o MA, multiplica, e aqui vai inverter, né? Isso daqui vai passar multiplicando. Né? Tipo, a gente tem MA sobre DA quadrado. E aí multiplica pelo inverso do segundo. No caso seria tipo DB ao quadrado. Muito difícil escrever com isso. DB ao quadrado sobre a massa de B. Então o que eu fiz aqui foi só organizar isso, né? Eu peguei o MA sobre MB, organizei aqui, e a distância B sobre a distância A, eu botei tudo junto e elevei ao quadrado. Dá na mesma coisa. Tá? Então, beleza, até aqui tá tudo bem, né? E aí? Então, a massa de A, ele deu pra gente. A massa de A é 2 vezes a massa de B. Então eu substituí aqui. É 2 vezes a massa de B. E repetir o restante. Não mudei nada. Aí a gente corta, né? O MB. Tá multiplicando e dividindo. A gente pode cortar numa boa. E aí, ficou, então. A razão que ele quer vai ser 2 vezes a distância de B sobre a distância de A ao quadrado. Só que a gente não sabe quem é a distância de B sobre a distância de A. Mas a gente consegue calcular. Porque ele deu pra gente os períodos. Então é só usar a lei de Kepler. A lei de Kepler relaciona a distância com o período de translação, né? Então aqui como ficou, né? Cortou o dB, ficou 2 dB sobre dA, que é o que a gente vai precisar encontrar agora. Então a gente vai encontrar isso para substituir na equação de cima, usando a lei de Kepler. Então a lei de Kepler, ela diz que para planetas, para planetas orbitando uma mesma estrela, essa relação vai ser válida. O período da estrela ao quadrado. Opa! Isso aqui tá errado. Calma. TA
ao quadrado sobre a distância de A ao quadrado. TB sobre DB. Vai ficar... Caramba, calma aí. Deixa eu ver. T ao quadrado sobre D ao quadrado é TB ao quadrado sobre DB ao cubo. Beleza. Só que a gente quer o DB sobre DA. Então, o DB... O que eu fiz aqui? Passei multiplicando. Né? Passei isso aqui para cá multiplicando. Né? Então, ficou DB sobre DA. E com os dois estão elevados ao cubo, eu botei dentro do bichinho e botei o 3 para fora. Aí vai ficar o seguinte. Como eu passei isso aqui para cá, agora eu vou passar o DA. Peraí, o DB sobre DA vai ficar TB sobre TA ao cubo. Porque agora eu peguei o TA e passei cá para baixo. Isso aqui não é difícil, todo mundo precisa entender isso aí, mas eu passei o TA cá para baixo. Como tanto o TA como o TB estão elevados ao quadrado, de novo eu botei eles dentro do bichinho e do parênteses e botei o 2 para fora, como expoente. E aí é só você passar a raiz cúbica para cá, né? Botar a raiz cúbica dos dois lados. Aí você vai chegar que TB sobre TA, quem é TB? É 2TA. Né? Então vai ficar tipo 2TA sobre TA. E aí você corta os TA, vai ficar 2, né? Então, raiz cúbica de 2 ao quadrado. Então, vai ficar raiz cúbica de 4. Então, beleza. Agora é só substituir ali, né? A gente já achou quem é o DB sobre DA. E a gente já encontrou como encontrar a razão entre as forças gravitacionais. Então, é só substituir agora. O resultado eu botei aqui do lado para a gente substituir. A gente já tinha encontrado essa equação. E agora a gente encontrou quem é o DB sobre DA, né? Então, vai ficar 2. Raiz cúbica de 4 é a mesma coisa que raiz cúbica de 4 ao quadrado. Raiz cúbica de 4 ao quadrado é a mesma coisa que raiz cúbica de 4 ao quadrado. Não, eu falei a mesma coisa porque se fala da mesma coisa, mas não se lê, não se escreve, calma. Tipo, raiz cúbica de 4 ao quadrado, isso aqui é igual a raiz cúbica de 4 ao quadrado. Foi isso que eu quis dizer. Que é a mesma coisa que você multiplicar isso por isso, e aí você pode passar o 4 para dentro. Então, isso, raiz cúbica de 4 ao quadrado é raiz cúbica de 16, beleza. Aí a gente vai escrever o 16 como 8 vezes 2. Então fica raiz cúbica de 8 vezes raiz cúbica de 2. E isso aqui a gente sabe que vale 2, né? Raiz cúbica de 8 é 2. Então, achando quem é a razão entre as forças gravitacionais, só se pegar e unir, né? 2 vezes 2, 4. 4 raiz cúbica de 2. E essa seria a resposta dessa questão. Então, raiz cúbica de 4... Ué, calma. Raiz cúbica de 4 tá na letra... Raiz cúbica de 2. Calma. Eita, esse aqui tá muito... Ah, tá aqui. Não, era 4 raiz cúbica de 2. Né? Calma aí que eu vou... Eita. Não, esse aqui tá certo. Eu devo ter copiado 4 raiz cúbica de 2. Ou se eu copiei a questão errada. Ah, não. Tá 4 raiz. Não faz sentido esse 3 aqui, porque tem... Provavelmente eu copiei essa questão errada. Essa aqui provavelmente é assim. Não faz sentido ter 3 não. Quatro raiz cúbica de 2. Beleza? E questão de magnitude agora. Comparada a... Eu nem perguntei. Alguém tem dúvida nessa questão? Então beleza, né? Eu vou continuar. Certo. Puxar. Bora lá. Ó, comparada a uma galáxia de magnitude M1 igual a 12,
Uma galáxia de magnitude M2 igual a 17 é. Aí ele dá as opções: 5 vezes mais brilhante, 5 vezes mais fraca, 100 vezes mais brilhante ou 100 vezes mais fraca. Você vai ver que todas as questões têm isso aqui de em branco, é porque geralmente nas provas de seletiva, se você não souber, pelo menos ano passado não foi assim, mas antes do ano passado, até o ano passado, se você chutava a questão errada, você perdia uma questão correta, né? Então eles sempre botavam essa questão em branco para, se o aluno não soubesse e não quisesse chutar, ele marcar e não perder ponto na questão. Então beleza. Para a gente calcular a diferença de magnitude, a gente usa a equação de Poisson, que diz que M2 menos M1 é menos 2,5 vezes o logaritmo do fluxo 2 sobre o fluxo 1. Sempre isso, tá? Se você começou com a M2 aqui, primeiro vai vir o F2. A não ser que você queira deixar isso aqui positivo. Se você quiser não trabalhar com esse sinal negativo, eu não recomendo também não. Aí você coloca um mais aqui, né? Trabalha com isso aqui positivo e aí você inverte. Aqui vira F1 e aqui vira F2. A gente vai usar a equação normal. M2 menos M1, sendo negativo aqui, se aqui é M2, o primeiro é M2, aqui também tem que ser F2. Sempre. Então vamos lá. Utilizando a equação de Poisson, essa aqui é a equação de Poisson, a magnitude aparente da estrela 2, da estrela, galáxia, qualquer coisa. A magnitude do corpo 2, vou dizer assim, generalizar, menos a magnitude aparente do corpo 1, é menos 2,5 vezes o logaritmo do fluxo do corpo 2 sobre o fluxo do corpo 1. Tá? Então vamos lá. Ele deu pra gente que é o M2 e o M1, então é só substituir na fórmula, né? 17, que é o M2, menos 12. 17 menos 12, repete o restante. É menos 2,5 vezes o logaritmo do fluxo 2 sobre o fluxo 1. E veja assim, ó. Como ele está falando de questão de brilho, ele está querendo saber quantas vezes o fluxo 2 é maior ou menor do que o fluxo 1. Então a gente tem que encontrar uma relação entre esses fluxos aqui. Então, 12 menos 12, 5. É igual a menos 2,5 vezes o logaritmo do fluxo 2 sobre o fluxo 1. Aí, a gente vem aqui e divide todo mundo por 2. Divide todo mundo por 2. E eu multipliquei também todo mundo por menos 1. Dividi por 2 e depois multipliquei por menos 1. Porque fica bonito. E funciona. Dividindo por 2. 5 dividido por 2. Não, perdão. Divide todo mundo por 2,5. E multiplica por menos 1. Então, 5 dividido por 2,5 dá 2. Multiplicado por menos 1 dá menos 2. 5 por 2,5 dá 2. Multiplicado por menos 1 dá menos 2. 2,5 menos 2,5 dividido por 2,5 dá 1. Multiplicado por menos 1 dá menos 2,5 dividido por 2,5 dá menos 1. Multiplicado por menos 1 dá 1. Então eu multipliquei por menos 1 aqui para deixar esse lado de cá positivo. E eu acho que todo mundo aí deve saber logaritmo. Não sei se tem alguém, sei lá, talvez no nono ano, talvez não tenha visto ainda. Mas a ideia do logaritmo é o seguinte. Você tem aqui, tipo, o logaritmo de uma dada coisa A na base B. Isso aqui era para ser um B. Muito feio, mas é um B. É C, tá? O que o logaritmo... Você vai resolver um logaritmo. Você vai pegar o A. E você vai dizer que o A, ele é igual a base do logaritmo elevado ao resultado. Então, A é B elevado a C. Tá? Então, tipo assim, se a gente tem... Se a gente tem, por exemplo, o logaritmo... A gente tem, tipo, o logaritmo de 100 na base 10. E diz que isso aqui é x, tá? Aí quer saber quem é o x. Então, você vai pegar o logaritmo aqui, vai repetir ele, 100. E vai dizer que ele é igual a 10 a base elevado
ao resultado. É 10 elevado a x. Então, quem seria esse x? X igual a 2. Por quê? Porque 10 elevado a 2 é igual a 100. Tá? Basicamente é isso. Sendo que sempre que a gente trabalhando na base 10, a gente não precisa escrever o logaritmo. Então, tipo, se você tem o logaritmo... Ai, muito ruim escrever aqui, calma aí. O logaritmo de, sei lá, vou botar 100 de novo. O logaritmo de 100 é igual a x. Você não precisa escrever o 10 aqui, porque sempre que não tem a base implícita, sempre que não tem a base escrita, já é implícito que é 10. Ou seja, você não precisa escrever que a base é 10, é só deixar sem base. Tipo aqui, ó. Você vê que só tem o bichinho de cima, né? Isso aqui, ó. Você pode escrever, imaginar que seria tipo assim, o logaritmo. E estaria tipo assim, ó, F2 sobre F1. Ou seja, não tem base. Não tem base, só não está escrito, porque não precisa. A gente já deduz que é 10. A gente já não precisa escrever essa base, tá? Então, a gente vai pegar repete o resultado, aí pega o 10, que está aqui embaixo, né? Pega o 10 e eleva ao resultado. Então, a gente vai chegar a isso aqui, ó. Pega o logaritmando e pega o 10 e eleva ao resultado. Ou seja, F2 sobre F1 é 10 elevado a menos 2. Sempre que a gente tem um número elevado a uma coisa negativa, tipo, você tem, sei lá, 1, vou botar 10 elevado a menos 1. Você vai fazer o seguinte, vai botar 1 sobre essa coisa e aí você troca o sinal. 10 elevado a 1. Tem 2 elevado a menos 2, isso aqui é 1. Opa! Isso aqui é um sinal de igual bonito. Isso aqui é 1 sobre... Aí você pega o 2, repete e troca o sinal em cima. Então vai ficar, ó, 2 ao quadrado. Tá? Calma aí. Então vamos lá. Então, 10 a menos 2 é 1 sobre 10 ao quadrado. Aí é só fazer regra de 3 aqui, ó. Você vai pegar o F1 vezes 1 é igual a F2 vezes 100. Ou seja, F1 é 100 F2. F1 vezes 1, F1 é igual, repete o igual, é igual a 10 ao quadrado, que é 100 vezes F2. Beleza? Então, a questão quer saber quantas vezes mais brilhante ou mais fraca é, né? Se F1 é 100 F2, é porque você precisa de 100 vezes o fluxo da estrela 2 para dar o fluxo da estrela 1. Então, é porque ela é 100 vezes mais fraca, né? Ele quer M2 em relação a... ele quer M2 em relação a F1. Ele quer 2 em relação a 1, então é 100 vezes mais fraca. Algum dúvida aí? Posso continuar. Beleza. Então já foi. Essa questão é muito legal. Vamos lá. Ó. A bolha local é a região do universo onde se localiza o sistema solar, situada no braço de Órion da Via Láctea. Estima-se que a densidade média do gás interestelar da bolha é da ordem de 10 a terceira átomos por metro cúbico. Se considerarmos, em primeira aproximação, que esse gás é composto de apenas hidrogênio, a massa total de gás interestelar contida nessa bolha dentro de um volume igual ao da Terra será de aproximadamente, e aí ele dá aqui as opções, 5,4 gramas, 1,8 gramas, 5,4 quilogramas, enfim. E dá alguns dados. O raio da Terra, 6.400 quilômetros, e ele dá a massa do átomo de hidrogênio também. Então vamos lá. Como é que a gente vai começar a pensar? O que a questão está dizendo? Tem uma bolha, né? E nessa bolha, ela tem uma densidade da ordem de 10 a terceira átomos por metro cúbico. E aí ele quer saber, tipo, se você considerar o volume da Terra, qual seria a massa contida nesse volume. Então, é tipo isso aqui, ó. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser calcular o volume da Terra. Aí a gente lembra lá, a gente vai considerar que a Terra é uma esfera perfeita. Não é uma esfera perfeita, mas
Na maior parte das questões a gente vai considerar que não só a Terra, as estrelas também, a gente vai considerar que são esferas perfeitas, porque se você não considerar isso, você provavelmente só vai conseguir fazer a questão usando cálculo. E, tipo, essa aqui é uma questão da P1 de... não sei qual é o ano, mas é uma questão da P1. Então, certamente eles não estão fazendo isso aqui para você usar cálculo. Eu acho que nem na P3 você vai precisar de cálculo, provavelmente só na Barra do Piraí ou em Vinhedo. E olhe lá, olhe lá. Então, a gente vai considerar que a Terra é uma esfera perfeita. Então, considerando que a Terra é uma esfera perfeita, qual é o volume da esfera? 4/3 de πr ao cubo. O volume de uma esfera. Então, se a gente vai considerar que a Terra é uma esfera perfeita, para a gente calcular o raio da Terra, é só você botar 4/3 vezes o π vezes o raio da Terra ao cubo, né? Então tá aqui. Cara, essas motos são muito chatas. Calma aí. Enfim, então, o volume da Terra é 4/3 de π vezes o raio da Terra ao cubo. O raio da Terra, a questão deu pra gente, 6.400 km. Você tem que passar para metro. Então, é 6.400 vezes 10 a terceira ao cubo. E isso aqui é desumano, então não precisa fazer na mão, não. Então, nas provas de seletiva, você pode usar calculadora, então usem calculadora. Então, já botei o resultado aqui. Isso aqui vai dar aproximadamente 1,09 vezes 10 a 21 metros cúbicos. Tá? Beleza, a gente tem o volume da Terra. Agora a gente vai calcular quantos átomos tem nesse volume, né? Por quê? A questão disso que nessa bolha tem aproximadamente 10 a terceira átomos por metro cúbico. Ou seja, em um metro cúbico, você tem 10 a terceira átomos. E nesse volume da Terra, nesse volume igual ao da Terra, a gente vai ter que quantidade de átomos? É só fazer uma regrinha de 3, né? Aqui a gente pode papocar o m ao cubo, né? Pode cortar. E aí é só passar multiplicando. Vai ser o x vezes 1 vai ser 1,09 vezes 10 a 21 vezes 10 a terceira. 10 a 21 vezes 10 a terceira é só você pegar e somar os expoentes, né? Então vai ficar 10 elevado a 21 mais 3. Ou seja, vai ser 1,09 vezes 10 a 24. Repete aqui e soma o 21 mais o 3 dá 24. Então, em um volume igual ao volume da Terra, a gente tem essa quantidade aqui de átomos. Mas ainda não é isso que a questão está perguntando. Ela pergunta qual é a massa que está contida nesse volume. Ou seja, a gente tem que descobrir qual é a massa disso aqui. E é só fazer outra regra de 3, né? Que é o terceiro passo, né? Pronto. Vamos lá. Calculando a quantidade de átomos agora. De átomos? Eita, poxa, calma. Porque eu... Ah, sim, é porque eu passei pro lado de cá, tá certo. Não precisava fazer isso não. Tá certo. É porque eu peguei esse resultado aqui e deixei ele aqui do lado pra gente ter mais espaço. Eu pulei ele aqui. Beleza. Então agora, só preciso achar qual é a massa correspondente a essa quantidade de átomos. É só fazer outra regra de 3. Se um átomo de hidrogênio, e ele deu pra gente qual é a massa de um átomo de hidrogênio, aqui ó. Calma. Aqui ó. Um átomo de hidrogênio tem essa massa, 1,66 vezes 10 a menos 27 kg. Então vamos lá. Um átomo de hidrogênio tem 1,66 vezes 10 a menos 27 kg. E a gente quer saber qual é a quantidade de quilogramas que vai ter nessa quantidade de átomos aqui. Então, aqui de novo a gente pode vir aqui para focar esse átomos de hidrogênio com átomos de hidrogênio, e a unidade vai ser dada em quilogramas. Então é só multiplicar 1,09 vezes 1,66 dá aproximadamente 1,8. E 10 a 24 vezes 10 a 27 é só somar de novo. Vai ser 24 mais menos 27, né? Seria 24 menos 27, dá menos 3. Só que o resultado está em quilogramas. Ó. Então, 1,8 vezes 10 a menos 3 quilogramas. Sendo que 10 a menos 3 é 10 a menos 3 kg é tipo você pegar 1 kg e dividir por 1000, que dá uma grama. Então, o resultado dessa questão seria 1,8 gramas, que está na letra B.
gosto muito dessa questão. Vocês entenderam? Deu pra... Opa. Opa. Ninguém... Considerar que todo mundo entendeu. Bora. A aula de hoje vai acabar mais rápido do que eu esperava, mas vai dar certo. Então vamos lá. Continuando. Já foi. Ó, essa questão é boa também. Duas estrelas de nêutrons de massa. Calma, duas estrelas de nêutrons de 3 massas solares cada. Poxa. Cada. Bora lá. Então, duas estrelas de nêutrons de 3 massas solares cada se fundem, dando origem a um buraco negro. Se, em primeira aproximação, nenhuma massa for perdida no processo, o raio do buraco negro será. Bora lá. O que está acontecendo aqui? Você pegou uma estrela de nêutrons, juntou com outra estrela de nêutrons e formou um buraco negro. Então, isso aqui é meu desenho, muito ruim, por sinal, mas é um buraco negro, ou uma estrela de nêutrons de 3 massas solares, porque ele diz que são duas estrelas de nêutrons, cada uma com 3 massas solares, né? Então, você tem uma estrela de nêutrons com 3 massas solares, mais outra estrela de nêutrons com 3 massas solares também, e você forma um buraco negro. E ele diz que nenhuma massa foi perdida, então é só você conservar a massa. 3 mais 3, 6. E esse símbolozinho aqui que vocês estão vendo, ó, é relativo ao Sol. Por exemplo, vocês vão ver muito isso nas questões de astronomia. Tipo, se você tem L, Sol, ou L, bolinha com ponto no meio. Isso aqui é luminosidade solar. Se você tem M, bolinha com um ponto no meio, é massa solar. Enfim. E da Terra, a Terra também tem um símbolo específico, tá? Isso aqui é solar, tá? Tipo, relativo ao Sol. E a Terra também tem. A Terra seria um símbolozinho assim, ó. Uma bolinha. E aí você corta assim e assim. Isso aqui é da Terra. Se vocês verem, isso aqui é tipo luminosidade da Terra. Eu nem sei se faz muito sentido. M, Terra. Enfim. Só questão de curiosidade. A gente não precisa disso pra questão não. Então bora lá. Então, uma estrela de nêutrons de 3 massas solares, mais outra estrela de nêutrons de 3 massas solares, formando um buraco negro de 6 massas solares. E ele pergunta qual é o raio desse buraco negro. Bora lá. Pra gente saber o raio de um buraco negro, a gente vai usar a fórmula do raio de Schwarzschild. Eu nem sei pronunciar isso aqui. A gente brinca, né? Chama de raio de Chaco-Chaco. Eu não sei pronunciar isso não. Mas o raio de Schwarzschild, calma, não vou falar. O raio de Chaco-Chaco, ele está associado à extensão que o horizonte de eventos de um corpo vai ter se você considerar que toda a massa dele está comprimida em um ponto de dimensão infinitesimal. É tipo assim, você tem um buraco negro. O que é um buraco negro? É uma massa absurdamente grande comprimida em um espaço absurdamente pequeno, né? Então, o horizonte de eventos estaria ali, né? Tipo, o buraco negro seria, sei lá, como assim, né? Você tem aqui, sei lá, isso aqui é o espaço, né? Espaço assim, sei lá. E o buraco negro estaria, tipo, um negócio assim, ele é uma distorção infinitesimal. Tipo, aqui, nesse ponto aqui, é uma massa absurdamente grande comprimida num ponto. Esse desenho tá horrível, gente. Eu vou desenhar não. Mas enfim, é uma massa muito grande comprimida num espaço muito pequeno. Isso que ocorre num buraco negro. E calcular o raio desse nome aqui seria tipo assim, o quanto você precisa comprimir um corpo para ele virar um buraco negro. Seria basicamente isso. Tipo, você tem o Sol. Quanto você precisaria comprimir o volume do Sol? Tipo, quanto você precisaria diminuir o raio dele, tornar ele cada vez menor, para que ele virasse um buraco negro. Seria algo tipo isso. Tá? Então bora lá. Deixa eu limpar isso aqui. Então beleza.
E a fórmula é essa aqui. 2m sobre c quadrado. Você vê que é a mesma fórmula da velocidade de escape, né? Que a velocidade de escape velocidade de escape, ela é a raiz. A velocidade de escape, ela é a raiz de 2. Opa, isso aqui tá errado aqui, ó. 2e, não tem essa... Calma aí. É que eu fiz isso aqui tudo hoje, então desculpa, relevem esses erros assim, porque não deu tempo de conferir não. Mas a gente confere aqui na hora. Então, a velocidade de escape é 2e em mão sobre isso aqui. Não, tá certo. Eleva aqui ao quadrado, aqui fica ao quadrado. E tá certo. Beleza. Né, tipo, eleva ao quadrado, aí essa parada aqui some. Aí você bota o raio pra cá e passa a velocidade substituindo por c ao quadrado. Então ficaria tipo assim, pra você achar esse raio é só, no lugar da velocidade de escape, você usar o c, né? Então tipo, seria c quadrado, raiz... Não tem esse quadrado aqui, calma. Aqui no de cima tinha, porque eu tinha cortado isso aqui, né? Mas no de baixo não tem não. Então, seria tipo assim, c seria 2g em mão sobre r, que é no caso o raio que a gente quer. Aí você eleva os dois lados ao quadrado, eleva aqui ao quadrado e eleva aqui ao quadrado. Quando você elevar isso aqui ao quadrado, você corta isso aqui com a raiz. Aí é só passar o raio para cá, multiplicando, e aí o c quadrado dividindo. 2m sobre c quadrado. Realmente não tem raiz não. Isso aqui não existe. Ignorem, depois eu ajeito isso aqui, mas não tem essa raiz aqui não. Isso aqui não existe, essa raiz aqui. Então é só 2m sobre c quadrado. Aí a gente também não existe essa raiz aqui, ignorem ela. Vai ser 2, a constante gravitacional, que é 6,67 vezes 10 a menos 11 newton, metro quadrado sobre quilograma quadrado. A massa a massa do Sol, que é aproximadamente 2 vezes 10 a 30 kg. E a velocidade da luz ao quadrado é 3 vezes 10 a oitava ao quadrado. Então aí é só... Já daria esse resultado direto sem ter que usar essa raiz aqui. Eu não sei de onde eu tirei essa raiz na hora que eu fui montar isso aí, mas beleza. E aí daria tipo 17,7 vezes 10 a menos 3 metros. 10 a menos 3 metros é 1000 metros. 1 metro é 1 km. Então daria 17,7 km, que é o que está na letra D de dado. Ignorem esses errinhos aí, porque não deu tempo realmente de conferir as coisas. Essa questão é muito boa também, eu gosto dela. É a última de hoje também, porque... Vamos lá. No sistema planetário recém-descoberto, foi detectada a existência de uma estrela gigante vermelha, Rubi, e 2 planetas rochosos, Safira e Esmeralda. Sabendo que a massa de Rubi mede 5 massas solares, o raio orbital de Safira e Esmeralda são, respectivamente, 6,25 unidades astronômicas e 8,96 unidades astronômicas, marque a alternativa que representa o período entre duas oposições sucessivas dos planetas. Considere que suas órbitas são circulares. Essa é muito boa. Então, ó, a gente tem aqui os dados que a questão deu, né? Ele deu que Rubi, que é a estrela, tem uma massa de 5 massas solares, e ele disse que Safira está a 6,25 unidades astronômicas da gente, e que Esmeralda está a 8,96. Tá 8,96. Então, vamos lá. Então assim, imaginando o que a questão deu, né? Isso aqui foi um desenho que eu fiz lá no... Então a gente tem a estrela Rubi aqui e 2 planetas girando em torno dela. O planeta Safira e o planeta Esmeralda. 2 planetas. Ele deu que essa distância aqui, ó, de Rubi a Safira é 6,25 unidades astronômicas,
E ele deu que essa distância de Rubi a Esmeralda é 8,96 unidades astronômicas. E aí, o que ele quer saber é o período entre duas oposições sucessivas. Assim, vocês concordam que para você ter uma oposição, o que é uma oposição, primeiramente? É tipo, um planeta está de um lado e o outro planeta está do outro. E vocês concordam que, tipo, para você ter uma outra oposição sucessiva, o tanto que, vamos supor que Safira andou isso aqui tudo, ó. Vocês concordam que o quanto Safira anda, que seria esse ângulozinho aqui, tem que ser a mesma quantidade, tem que ser o mesmo deslocamento angular que Esmeralda anda? Tipo, se Safira andou isso aqui tudo, para você ter uma outra oposição, é porque Esmeralda tem que ter andado isso aqui tudo também, ó. Se não, e a Esmeralda tem que estar aqui, ó. Quando Safira estiver aqui, Esmeralda tem que estar aqui. Então, esse ΔΦ aqui, ó, ele é igual a esse ΔΦ aqui. Ele tem que ser igual a esse ΔΦ para você ter uma outra condição de oposição. Então, essa é a condição de oposição. Você tem que o ΔΦ da estrela A tem que ser igual ao ΔΦ da estrela B mais 2π. Por que 2π? Porque você pode dar quantas voltas quiser, não faz diferença, né? Se pegar aqui a Safira e dar uma volta completa, ela vai estar no mesmo lugar, não faz diferença. Então, beleza. Até aqui, né? E quem é o ΔΦ? Quando a gente estuda movimento circular, a gente tem isso aqui, ó. A gente tem esse aqui é o ΔΦ e esse aqui é o ΔS. Se você tem um corpo se movendo com uma velocidade linear, isso aqui era para ser um V. Saco. Aqui. Um Vzinho. Pronto. Então, se você tem um corpo se movendo com uma velocidade linear, essa velocidade linear, ela pode ser encontrada você dividindo esse ΔS, ou seja, a distância que ela percorreu, seria essa distânciazinha aqui, né? Essa distância aqui, essa aqui tá reta, dividido pelo ΔT. Se você considerar que ela dá uma volta completa, né? Esse ΔS, ele vai ser o comprimento da circunferência, que é 2πr, e o tempo vai ser o tempo para uma volta completa, que é o próprio período. Tá? Beleza, até aqui, né? E se a gente estivesse medindo agora uma velocidade angular, seria o ômegazinho, o ômega, ele é medido quando você pega o ΔΦ, ou seja, o deslocamento angular que o corpo teve, dividido pelo ΔT. E de novo, se você considerar que ele deu uma volta completa, se ele der uma volta completa, quando ele completar essa voltinha aqui, ó, esse ângulo vai ser 2π. E o período e o tempo vai ser o próprio período. Então, beleza, deixa essas equações guardadas aí que a gente vai precisar delas. Então, ó, a gente quer o ΔΦ, é o que a gente tem aqui, a condição para terem duas oposições. Quem é o ΔΦ? É só você pegar o ΔT e passar multiplicando. Então, vai ser ômega A ΔT é ômega B ΔT mais 2π. E quem é o ômega? A gente também achou quem é o ômega. Tá aqui, ó, 2π sobre o período. Então, 2π sobre o período de A vezes ΔT é 2π vezes o período de B vezes ΔT mais 2π. E aí veja o seguinte, ó. Eu posso vir aqui e cortar o 2π de todo mundo, ó. Só que veja o seguinte, aqui tem ΔT, aqui tem ΔT, aqui não tem ΔT, mas eu posso multiplicar por ΔT e dividir por ΔT. E aí fica muito lindo agora. Por quê? Eu já tinha escrevido isso. Fica bonito, porque a gente pode cortar praticamente tudo. Aí a equação vai ficar bem bonitinha, ó. Vou cortar 2π com 2π com 2π. Todo mundo tem, não tem problema cortar. E vou cortar ΔT, ΔT e ΔT. Então, o que sobrou foi 1 sobre o período de A é 1 sobre o período de B mais 1 sobre ΔT. Sendo esse ΔT o período para duas oposições. Então, eu vou isolar ele.
Eu botei um ΔT pra cá, aí é só passar isso aqui pro outro lado, subtraindo. Passar subtraindo lá pro outro lado. Então fica 1 sobre ΔT é 1 sobre TA menos 1 sobre TB. Beleza. Sendo esse ΔT, é o que a gente chama de período sinódico. Período sinódico. Período sinódico. Que é o período entre duas oposições simultâneas. Então seria tipo assim. Você tem aqui uma esfera, uma estrela aqui no centro. Você tem um planeta aqui. A órbita de um planeta interno, a órbita de um planeta externo. E aí vamos supor que você tem, sei lá, um planeta tá aqui, outro planeta tá aqui, sei lá, enquanto qualquer. E aí você quer saber, tipo, em quanto tempo essa configuração vai se repetir? Porque esses dois planetas, eles estão girando, né? Independente da direção deles. Independente da direção deles, eles estão aqui, ó, girando. E o período sinódico seria, tipo, em quanto tempo você vai ter essa mesma configuração? Para estar a estrela exatamente aqui e a outra exatamente aqui. Esse seria o conceito de período sinódico. Ou ao menos como vocês devem entender. Então vamos lá. Encontrando os períodos dos planetas. Só que assim, esse ΔT é o que a questão quer. Tá? Só que veja só, a gente não tem nem o período da estrela A, que é a... Deixa eu lembrar o nome dela. Que é a Safira. E nem o da estrela B, que é a Esmeralda. A gente não tem o período de nenhuma das duas. Então a gente vai ter que encontrar. Né? Se a gente não tem e a gente precisa deles, a gente vai encontrar agora. Tá? Então encontrando os períodos dos planetas Safira e Esmeralda. Veja só, ele não deu pra gente os períodos, mas ele deu, ó, as unidades, as distâncias aos centros. Então a gente pode usar a lei de Kepler. Vamos lá. Lei de Kepler. T quadrado sobre A ao cubo é 4π quadrado que divide G sobre... Em teoria seria assim, ó. T quadrado sobre A ao cubo. Ele é 4π quadrado sobre G. Aí vai ser massa da estrela mais massa do planeta. Assim, só que, ó, vou mostrar uma coisa pra vocês. Acho que é aqui, talvez. Não. Aqui. Ó. Só pra mostrar o quão desprezível vai ser a massa do planeta. Né? Tipo, vou mexer aqui na inclinação. Ó. Vou botar aqui inclinado, ó. Eu vou aumentar muito, porque a estrela, ela é muito mais pesada do que o planeta. Então, na prática, o que a gente vai ter assim, ó, vou aumentar um pouco o raio da estrela e vou aumentar a massa dela, que ela é muito mais pesada. Então, na prática, o que você está vendo é isso aqui, ó. Se eles tivessem massas consideráveis, os dois, eles estariam girando em torno de um ponto em comum, que é o centro de massa do sistema. Mas como a estrela é muito mais pesada do que o planeta, praticamente é só o planeta que gira em torno da estrela. Então, a gente pode vir aqui e desconsiderar a massa do planeta. A massa do planeta é irrelevante, desprezível. Então a gente despreza isso aqui, tipo, isso é desprezível, não faz diferença aqui, então a gente considera que é zero. Então vai ser só G vezes a massa da estrela, tá? Sendo que ele disse que a massa da estrela é 5 massas solares, então por isso no lugar do Mzinho eu botei aqui 5 massas solares. Só que veja só, quando se trata do Sol, T quadrado sobre A ao cubo é 4π quadrado sobre G irmão, onde G é a massa do Sol. Só que assim, ó, se isso aqui for dado em anos, se isso aqui tiver em anos, e isso aqui tiver em unidades astronômicas, isso aqui vai ser 1. Tudo isso aqui, ó, vai ser igual a 1. Porque, tipo assim, qual é o período do... qual o período... Pensando aqui a gente em relação à Terra. A gente aqui na Terra, né? Qual o período da Terra? É 1 ano. 1 ano. 1 ano. E
qual é a distância até o Sol? Uma unidade astronômica. Então, quando você fazer 1 sobre 1, dá 1, né? Então, tipo, isso aqui vai ser... isso aqui vai ser 1 também, né? Tipo, se isso aqui sobre isso aqui é 1, é porque o outro lado tem que ser 1 também. Então, você chega que t quadrado é igual ao cubo, mas só por causa do Sol. Então, ó, no caso da questão aqui, ele deu isso aqui em anos. Perdão, ele deu isso aqui, ele não deu isso aqui é o que ele está querendo. Mas ele deu de baixo em unidade astronômica. Ele deu isso aqui, ó, em unidade astronômica. Então, a gente vai encontrar o resultado de cima, se a gente encontrar o resultado de cima em anos, é só você considerar que isso aqui tudo, ó, com exceção do 5, é igual a 1. A gente acabou de ver aqui, ó, 4π quadrado sobre g, m do Sol é igual a 1. Então, a gente vai ter o seguinte, ó, eu escrevi isso, então não preciso. Vou só avançar aqui o slide. Ó. Então, a gente vai ter, ó, t quadrado sobre a ao cubo vai ser 1 sobre 5. Por esse motivo aqui. Que eu acabei de explicar. Então, t quadrado sobre a ao cubo é 1/5. Então, t quadrado é a ao cubo sobre 5. Eu passei o ao cubo multiplicando, né? Então, t quadrado é a ao cubo sobre 5. Beleza, com essa fórmula a gente vai conseguir encontrar os períodos das estrelas Safira e Esmeralda. Então, vamos lá. Para achar o período da estrela Safira, pega o A dela, que é 6,25, unidades astronômicas ao cubo, divide por 5 e eleva ao quadrado. E tira a raiz, né? Aí quando você fizer isso, você vai encontrar que o período de Safira está em anos. Foi o que eu disse, tipo, para a gente ter considerado isso aqui igual a 1 e ter feito esse passo aqui, é porque o nosso resultado tem que estar em anos, tá? Se você não quiser o resultado em anos, você não pode fazer isso. Mas a gente tá achando em anos, não tem problema. Então isso aqui que a gente fez está correto. E agora achando o período da estrela Esmeralda, né? O A dela, 8,96 unidades astronômicas, eleva ao cubo, depois divide por 5, aí tira a raiz, né? E aí você encontra que o período de Esmeralda é 11,9 anos. E agora é só jogar na equação lá. A gente precisava dos períodos, agora a gente tem os períodos. Então, é só jogar na equação. 1 sobre o ΔT, que é o que a questão quer, ele é 1 sobre. E veja só, isso aqui para vocês não se confundirem, tá? Ah, qual que é a estrela A, qual que é a estrela B? A estrela A sempre é a mais interna, né? Você tem aqui, tipo, aqui tá a estrela. Esse primeiro, o A, sempre tem que ser o interno. A órbita mais interna. E o de fora sempre tem que ser o B, o mais externo. Então, se você estivesse fazendo aqui, por exemplo, tivesse outra órbita aqui no meio, aí você já não podia fazer isso. Você ia ter que dizer que o A é esse e que esse aqui seria o B. Considerando a fórmula constante, né? Se você inverter. Se você inverter, não tem problema. Mas o primeiro termo sempre tem que ser da órbita mais interna. Então, a órbita mais interna lá é Safira, né? Então, da Safira, a gente achou aqui, ó, o período dela, 6,98, então eu vou substituir 6,98. E negativo, subtrai o 1 sobre o período de B. O período de B é a órbita mais externa, que no caso é a que está mais longe. Esmeralda tem um período de 11,9 anos, que eu botei aqui. Aí é só você passar isso aqui, né, multiplicando, vai ficar 11,9 menos 6,98 dividido por 11, e aí você multiplica tudo que está embaixo aqui. Matemática, não vem ao caso. Então, 11,9 passa multiplicando, depois passa subtraindo 6,98 e embaixo você multiplica de baixo. Aí você vai fazer o ΔT, né? ΔT vezes isso é 1 vezes isso, né? Então, ΔT vai ser primeiro a multiplicação, depois você divide por essa diferença aqui, vai encontrar que o ΔT é 16,8 anos, que eu não sei se tem alternativa, se eu botei alternativa nessa. Deixa eu ver. 6,8 anos, botei. Que tá na letra B. Então, eu gosto dessa questão também, uma questão boa. Então,
O que você mais precisa tirar aqui é essa formulazinha que é importante. Que muitas vezes a gente não usa esse ΔT, a gente chama geralmente de F, né? Que é período sinótico. Aí seria tipo 1 sobre o período da estrela do planeta mais interno, menos 1 sobre o período do planeta mais externo. Seria isso. Basicamente é isso a aula de hoje. Era só questão mesmo, porque não deu tempo de trazer conteúdo, né? Espero que tenha dado para entender. Foi de bola então. Não foi tão. Mano, até. Eu vou mandar umas listas que eu tava fazendo, vou mandar no grupo, porque talvez próxima semana eu não consiga dar aula na quarta-feira, mas terça-feira vai ter com o pessoal. Valeu, obrigado aí vocês por comparecerem e ficarem até o final aí. Assim, para a gravação, né?